E aí, pessoal, tudo bom? Eu não sei se vai funcionar ou não o vídeo que a gente fez mais cedo. Eu tava tentando fazer um vídeo online, onde a gente fizesse a tradução simultânea do que o Matias estava passando nas ativações diárias dele. Gente, o meu vídeo vai ficar mudando de cor assim. E tá tudo bem. Ele é doido e é assim mesmo. Mas eu não tenho certeza se vai funcionar ou não. Eu vi que só foram 33 segundos pro link que eu tinha feito. Não sei o que eu tô fazendo de errado ainda, mas eu vou descobrir amanhã, se Deus quiser, vai estar melhor, tá? Então, se Deus quiser, é ótimo. Amanhã nós descobrimos se eu conseguir já resolver essa questão técnica pra gente ter isso online. Mas talvez ainda funcione, porque ele fica falando aqui que está processando o meu vídeo, então não sei, de repente ainda vai funcionar. Eu vou ter que descobrir. Mas o assunto de hoje do Matias, eu recomendo muito que assistam. Eu vou deixar aqui nas descrições o link, tanto do texto, que ele deixa um texto antes, quanto dessa transmissão que eu falhei em fazer ela ao vivo, a tradução, mas tudo bem, nós vamos ajeitar, nós vamos ajustar e vamos resolver, porque eu acho que é bem importante que a gente tenha esse material em português, para quem não tem muita facilidade para ouvir em espanhol e em inglês. Bom, e o assunto de hoje era feminino e masculino. E ele estava colocando, eu não vou ficar retomando tudo o que foi dito, porque foi uma longa conversa. Acho que é super importante quem se interessa por esse assunto ir lá ler o texto e depois ver o vídeo. O vídeo ele sempre vai um pouco mais profundo, mas dizendo muito genericamente, ele estava falando sobre voltar à etimologia das palavras homem e mulher e entender o contexto em que essas questões foram produzidas, as palavras foram produzidas e como que esse contexto histórico faz toda a diferença e como a gente viveu num contexto histórico durante muito tempo em que a sobrevivência era algo com o qual a gente tinha que se preocupar e que enquanto a gente está se preocupando com a sobrevivência, as mulheres precisam ser aquelas que elas são biologicamente aquelas que geram e cuidam das crianças e os homens aqueles que estão nessa função de proteção. Tem várias explicações para além disso, eu estou fazendo um resumaço. Mas o que me. Assim, eu acho que talvez esse vídeo seja incompreensível para quem não for lá ver. Então, se você ainda não viu, vai lá, para esse vídeo e vai lá ver, tá? Então, dito isso, sob sua responsabilidade continuar sem ver, eu queria, assim, me pareceu, me pareceu importante olhar para essa questão do feminino em especial. Bom, eu sei que estão todos integrados dentro de mim, mas é de onde eu consigo falar ainda com mais tranquilidade. Bom, vamos lá. Ele estava colocando 3 níveis diferentes do sentido de ser feminino e ser masculino, né? O nível biológico, né? O que nós biologicamente temos como órgãos genitais, e aí não é uma questão de interpretação. Biologicamente eu vi uma mulher, biologicamente ele veio um homem, mesmo que ele se sentisse, como ele mesmo disse, até os 20 anos de idade, como uma mulher. Eu tenho o meu lado emocional, que é aquilo que eu sinto que eu sou. Então, com o que eu me identifico, que vai gerar essas múltiplas identificações da diversidade de gênero, né? E a questão do mental, que é aquilo que a mente é limitada e que com o que quer que seja que a gente queira se identificar e fazer downloads daquelas informações, que a gente pode trazer aquelas downloads daquelas informações para dentro de nós e que a gente vai estar sendo capaz de ter esse contato, tá? Então, partindo dessas 3 coisas, o que gerou meu incômodo que está gerando assim essa vontade de vir aqui fazer esse vídeo? Eu achei super importante todas as coisas que ele trouxe, achei super interessante, eu adoro voltar em etimologia também, e acho que nos revela muita coisa, mas a etimologia da palavra homem e mulher me parece insuficiente para entender o sentido mais profundo
Não sei se é uma forma que eu ainda não consegui compreender, tá tudo bem se for, mas me parece que os aspectos masculinos e femininos da criação aqui materializada na Terra, talvez em outros lugares isso se forme de maneira diferente, mas o que me parece é que aqui, em termos pelo menos biológicos e materiais, digamos assim, né, nós temos um padrão, não apenas nos seres humanos, mas na maioria, na grande maioria, são poucos os seres que têm a qualidade de macho e fêmea dentro de si mesmos, biologicamente falando, tá, gente? E que dentro desse contexto de que existe dentro, né, desse contexto terrestre, e ele traz esse tornar a ser humanos, e humanos como aqueles que vêm da Terra. Então, considerando esse contexto da Terra, esse contexto desse planeta, aqui onde a gente está, esse planeta aqui, ele vive em alguma medida, biologicamente, uma dualidade na hora da criação. Ele vive a necessidade de ter uma polaridade masculina e uma polaridade feminina para criar, né, aquela história das polaridades que ele já explicou em outros vídeos também, que para poder criar a trindade, para poder criar esse terceiro elemento da neutralidade, que é o elemento da criação do encontro das duas polaridades. Então, se a gente está mexendo com o encontro dessas duas polaridades, eu tenho em alguma medida forças nessas polaridades que estão trabalhando cada uma com potenciais específicos seus. E aí eu entendo que ele está querendo sair desse tipo de discussão que tornaria a biologia determinante. Porque, como ele está colocando, né, são 3 níveis. Biologicamente existe uma determinação biológica, nós nascemos de uma forma ou de outra. Mas existem outros 2 níveis com os quais a gente está trabalhando e que nos tornam livres mesmo em relação à determinação biológica. Livres para sentirmos algo que não somos biologicamente e livres para, através da nossa mente, conectar e fazer download com o que quer que seja. Eu acho super massa. Mas o meu sentir, tá, diz que quando a gente se aprofunda naquilo que está determinado materialmente, isso não quer dizer que as mulheres precisem ser, não é uma determinação do que é ser mulher emocionalmente ou mentalmente. É entender biologicamente a partir da materialidade do ser, a partir da materialidade dele aqui na Terra, ou seja, de como a Terra trabalha com essa polaridade, sendo nós humanos, como a gente trabalha através da polaridade disso para a criação. Então, como que um organismo biológico feminino trabalha com um organismo biológico masculino para se unirem e realizar uma trindade, um terceiro elemento. E num determinado momento ele estava falando das sociedades matriarcais e que as sociedades matriarcais elas se davam porque as mulheres eram mães e era o fato de ser mãe que fundava, né, esse poder matriarcal. É que ser mãe é coisa pra caramba. É difícil falar sobre isso sem falar exatamente isso, assim. Ser mãe é coisa pra caramba, porque ser mãe é experimentar exatamente essa união dessas duas polaridades dentro da matéria. E é gestar dentro da própria matéria a continuidade dessa duplicidade que se torna um. Então, é um processo muito, muito poderoso. E você pode optar por experimentar isso biologicamente ou não optar por experimentar isso biologicamente, mas reconhecer que biologicamente existe esse processo e reconhecer como é que ele funciona e olhar para isso de uma forma mais profunda, sem querer deixar de olhar só para dizer que você não tem que ser determinada por ser mãe nem nada disso, mas olhar assim, mas espera aí, antes de eu querer brigar
com o aspecto materno, deixa eu ver que poder é esse. Deixa eu olhar para esse poder de ser mãe. Porque se a gente entende, é mais fácil a gente entender ele no nível físico, material e biológico, e daí transpor para o que quer que a gente queira. Mas quando a gente está querendo ultrapassar a barreira do biológico antes de olhar para ele com carinho, e quando ele coloca que ninguém tirou nunca o nosso poder, que o único que consegue tirar o nosso poder somos nós mesmos, somos nós que perdemos o poder e não outras pessoas que estão tirando de nós, faz mais sentido, eu acho, esse tipo de provocação, que é assim, tá, calma, ninguém tá brigando e ninguém aqui, quando tá colocando para experimentar esse tipo de coisa, tá negando o seu poder de ser o que quer que seja. A única coisa que realmente vibrou em mim de uma forma que eu senti necessidade mesmo de responder a isso, é que assim, vivenciar de forma plena a experiência biológica que faz com que seja diferente eu ser mulher e não um homem, me traz um poder filho da mãe. Para eu experimentar o que quer que seja nos outros níveis. E isso não significa que eu preciso cuidar dos meus filhos o tempo inteiro, ou cuidar da minha casa, ou que eu tenho que gostar de cozinhar, que aliás eu particularmente não tenho apreço. Mas significa que eu já experimentei o poder no meu útero. Significa que eu já entendi, já experimentei, já integrei um caldeirão de magia dentro do meu ser. E quando eu sei que eu integrei esse poder no meu ventre, dentro de mim, eu sei que os outros níveis que são, digamos que, mais sutis, o emocional e o mental, eles são só um pulo. Porque depois que eu vivenciei da forma plena na matéria, para chegar no emocional e no mental, é um pulo. E quando eu vivo totalmente o poder de criação dentro de mim, eu vivo Deus. Eu vivo Deus. E, bom, eu não sei como é. Eu sei que as experiências de maternidade para cada mulher são uma e tá tudo bem, assim, tá cada uma de nós experimentando uma perspectiva disso e tá tudo certo. Mas eu vou contar um pouquinho de como foi a minha, assim. Depois do meu primeiro filho, eu fiquei 1 ano praticamente vivendo um estado alterado de consciência. De fato. Era uma outra pessoa. Não nasceu só o meu filho. Nasceu eu. Nasceu um poder dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Nasceu uma consciência de poder, uma consciência de deusa. Porque daí eu não vou poder falar Deus. Uma consciência de deusa. E isso foi muito poderoso. Então, apesar de eu entender o propósito e o formato, e que é um assunto espinhento até não poder mais, e eu compreendo isso, mas eu senti que era importante, em alguma medida, dar uma contribuição, porque para além só da etimologia de mulher e homem, existe uma materialidade de feminino e masculino que tem um poder que eu acho que é bem-vindo quando a gente reconhece. Porque nos dá muita potência de ser. Então, eu acho que é o máximo que eu consigo chegar na explicação até hoje, mas isso me instigou bastante. E eu espero poder fazer novas reflexões aí. Vou ver se eu escrevo sobre isso no blog. Então, bom, se você curtiu isso daqui, se inscreva aí no canal do Odara, por favor, ajude a gente a crescer. E a gente tem um blog também, dentro do odaraterradecura.com.br/blog. Você pode ler lá. Os nossos textos são sempre buscando a base na experiência de cada um da vivência.
da espiritualidade, da vivência, do que quer que seja. Então, são sempre bem processuais. É isso. Beijo, nos vemos.